Será que você tem ansiedade de desempenho sexual e nem sabe? Fica comigo nesse vídeo porque é nele que você vai descobrir. Meu nome é Débora Martins, eu sou sexóloga, especialista em sexualidade masculina, principalmente no tratamento da ejaculação precoce e também da falta de ereção. E a ansiedade é um dos principais vilões de quando o homem ejacula rápido demais ou perde a ereção durante a penetração ou às vezes até antes mesmo de penetrar. Mas Débora, afinal, o que é a ansiedade de desempenho? A ansiedade de desempenho é quando pensa numa relação sexual, você sente, por exemplo, medo, você se sente preocupado, você tem pensamentos do tipo, será que eu vou dar conta? Será que ela vai gostar? Será que meu pênis vai continuar duro? Será que eu vou durar tempo demais na relação? Ou seja, qualquer pensamento que você tenha que não tenha nada a ver com prazer, e sim com cobrança. Por isso que a gente chama de ansiedade de desempenho. Então, se você tem uma preocupação extrema, sempre quando você pensa em ter uma relação íntima com alguém, seja esse alguém a sua parceria, seja esse alguém uma namorada, seja esse alguém uma relação casual. Então, se ao passo que você tem a oportunidade de ir para uma relação íntima, você tem pensamentos que remetem à preocupação, pronto. Isso é o que a gente chama de ansiedade de desempenho sexual. E aí você precisa tratar. E aqui, no decorrer desse vídeo, você vai saber exatamente como a gente trabalha isso, tá bom? Agora, qual é a diferença entre a ansiedade normal e a ansiedade de desempenho? E eu faço questão de explicar aqui para você a diferença, porque até no Google e em várias redes sociais eu vejo profissionais falando assim, né? Ah, mas a ansiedade não causa problema sexual. Sim, a ansiedade normal não causa nenhum tipo de problema, porque a ansiedade todos nós temos. A ansiedade, entre aspas, normal, é um sistema de defesa. A ansiedade, ela é funcional, porque é ela que nos preserva, por exemplo, até da morte, por exemplo, até de outras frustrações, tá? Então, a ansiedade normal é essa preocupação rotineira que a gente tem, é um vestibular que vai chegar, é uma mudança de emprego que vai acontecer, é uma viagem que está prestes a acontecer. Então, a ansiedade natural é essa certa antecipação que a gente faz das coisas, mas que a nossa vida segue normal. A ansiedade de desempenho, ela é uma ansiedade, ou seja, ela é uma preocupação voltada para a relação sexual, e aqui está o detalhe, meu querido. Essa ansiedade, ela te paralisa, e alguns homens até têm alguns sintomas que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, a diferença é que na ansiedade normal você segue o baile, você segue a vida, a sua vida segue normal, você vai sair com uma pessoa, você está ansioso, mas você vai. E aí tudo funciona, beleza, tá tudo tranquilo, tá tudo normal. Precisa de tratamento? Não. Agora, se você se sente ansioso e ela te paralisa, você diz não para as relações, independente se você é casado ou não. Opa, então aqui é uma ansiedade de desempenho e essa ansiedade ela é disfuncional. Então é muito importante você saber disso, por quê? Porque senão daqui a pouco você está demonizando a ansiedade, quando na verdade ela não é de todo ruim. Você só precisa administrar. Tem muito homem que ele acha que ele precisa deixar de sentir ansiedade, que ele precisa nunca mais sentir ansiedade. É como nunca mais sentir medo. O medo, por incrível que pareça, ele também é funcional na nossa vida. Ele só não pode ser desproporcional. Quando a gente fala de emoção ou emoções como ansiedade e medo, elas têm que existir, elas precisam existir, elas só precisam ser administradas, entende? Então, existe a ansiedade e existe a ansiedade de desempenho e você precisa saber a diferença entre uma e outra. Agora, quais são os sintomas da ansiedade e principalmente essa ansiedade de desempenho? A gente tem os sintomas físicos ou fisiológicos, como por exemplo, coração acelerado, mãos geladas, friozinho na barriga, você sente os seus pés e as suas mãos muito frias. Alguns homens sentem a respiração ofegante, dores de cabeça, em um estágio um pouco mais extremo, dores no corpo. Então esses são os sintomas físicos
ou fisiológicos da ansiedade de desempenho. Agora a gente também tem outros sintomas que remetem ao cognitivo, ou seja, ao pensamento. A ansiedade, ela gera medo, a ansiedade, ela faz você fugir da relação. Então, às vezes você ainda nem está sentindo os sintomas físicos. Mas por quê? Porque você ainda nem chegou lá, você nem chegou na experiência, você ainda não chegou à mão gelada, porque você não está próximo da pessoa. Mas você evita o contato, você evita o encontro, você evita até conhecer pessoas. Então isso já é uma ansiedade, uma preocupação se você vai dar conta ou não. Então é muito importante, se você está aqui nesse vídeo e você sente que você vai para as relações, ou até mesmo antes de ir para as relações, você sente uma extrema preocupação, coloca no seu radar que possivelmente você precisa de ajuda para a sua área sexual. Débora, mas não é comum sentir todo esse medo? Esse medo extremo não, essa ansiedade extrema não. O certo desconforto por algo novo, ele é sim comum. Tudo que é novo na nossa vida, gente, você sabe dirigir. Aí você de repente trocou de carro, ou de repente você alugou um carro. Percebe que existe um tempo diferente no pedal do carro, existe a diferença do tamanho do carro, você tem que andar algumas quadras com esse carro para você se acostumar com ele. Débora, o que tem a ver carro com relação sexual? Tudo, porque se você vai para ter uma experiência no dirigir um carro que você nunca dirigiu, opa, ansiedade. Ansiedade do quê? Do novo. Quando você vai ter a relação sexual com uma pessoa nova, por exemplo, existe a ansiedade do novo. Essa não é desproporcional, é só daquilo que é novo. Depois você se acostuma com a pessoa e tudo isso passa. Quando é que você tem que procurar ajuda? Você tem que procurar ajuda quando você não consegue controlar esses sintomas que eu falei anteriormente. Quando você evita relações, quando você com ansiedade, Débora, eu vou para a relação, eu estou com medo, sinto mão gelada, sinto o coração acelerar, né? Parece que tem um turbilhão de coisas acontecendo aqui comigo e aí eu perdi a ereção. Opa, se você está se sentindo ansioso e você está perdendo a ereção, ansiedade de desempenho sexual está te afetando. Você sente todo esse turbilhão, você está indo para a relação e aí você ejacula rápido demais, opa, você precisa ir pedir ajuda, você precisa procurar ajuda, né? É inclusive isso que eu falo para os meus alunos do método Potência Masculina e não só para os meus alunos, mas também para os pacientes que eu atendo em consultório. A hora de buscar ajuda é a hora que essa ansiedade ela está te causando frustração, é a hora que ela está te causando até mesmo prejuízo na sua vida afetiva, na sua vida sexual e se você é casado, no seu casamento, porque quando o homem ele já está aqui em um estágio muito alto de ansiedade, de desempenho, um dos maiores medos desse homem é que a sua parceira procure, né, ou procure para uma relação sexual. Então, nesse momento, você precisa buscar ajuda. E olha só, estatisticamente falando, a gente, tanto em consultório quanto em pesquisas que eu faço com os alunos ou até mesmo nas minhas redes sociais, hoje eu já tenho mais de 1 milhão de seguidores e eu sempre faço pesquisas, né? Há quanto tempo você sofre com ejaculação precoce? Há quanto tempo você sofre com a falta de ereção? E até mesmo se você for para a estatística do Google, a gente tem aí como um número base os homens, eles sofrem cerca de 4 a 10 anos para procurar ajuda. Gente, é muito tempo. Se você sofre há pelo menos 6 meses com a falta de ereção ou com a ejaculação precoce, provavelmente você está sofrendo com a dificuldade ou com a ansiedade de desempenho. E aí você é um fortíssimo candidato a procurar ajuda para se tratar. Agora, quais são os tratamentos para diminuir a ansiedade? Eu, por exemplo, utilizo uma abordagem que é a cognitivo-comportamental, porque a ansiedade, basicamente, ela é uma emoção. E essa emoção, ela se dá pelo pensamento, ou seja, primeiro você pensa, depois você sente. Só que muitas vezes, e na grande maioria das vezes, os nossos pensamentos, eles acontecem por um gatilho. Existe um gatilho que aciona esse pensamento ele aciona essa ansiedade, e essa ansiedade não é assim, você fala, eu vou ficar ansioso ou eu não vou ficar ansioso. Não é você quem comanda, é o seu cérebro quem comanda se você vai sentir ansiedade ou não.
Então, quando você pensa, o seu cérebro ele liga automaticamente o que a gente chama tecnicamente de sistema autônomo de defesa. Por isso essa descarga toda de todos esses sintomas completamente ruins para a sua vida. Então, como é que você controla essa sensação de ansiedade? É controlando o pensamento. É identificando o que você pensa, identificando o gatilho para administrar essas sensações da ansiedade. Então, essa é uma das primeiras abordagens. Depois, a gente tem outras abordagens, por exemplo, como mudar o seu ambiente. Qual é o ambiente que você está vivendo? Também é um ambiente de cobrança? O seu relacionamento é um relacionamento cheio de cobrança? O seu relacionamento é um relacionamento onde a sua parceria coloca sobre você total responsabilidade de prazer, seja o seu prazer ou seja o prazer dela mesma? Então, o ambiente, ele acaba influenciando. Um outro método de tratamento que eu utilizo aqui no consultório é a ginástica íntima masculina. Embora a ginástica íntima masculina, conhecida também como pompoarismo, não foca na ansiedade, mas ao passo que o homem ele pratica o pompoarismo, ele sente que a rigidez melhora, ele sente que a resposta de ejaculação melhora, naturalmente melhora a ansiedade de desempenho sexual, né? E o pompoarismo masculino ele ajuda muito nesse sentido e também ele está dentro do meu programa Potência Masculina. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você saber mais sobre esse programa 100% online e 100% para homens que querem acabar com ejaculação precoce e disfunção erétil psicológica sem o uso de medicamentos e aí da sua casa. E aí eu posso te dar um plus aí, algumas dicas a mais que ajudam a diminuir essa ansiedade de desempenho, como por exemplo meditação, exercício físico, são comportamentos externos que acabam influenciando a sua resposta sexual. E aí eu já quero te deixar uma pergunta. Antes de você me responder a pergunta, comece aqui a seguir o meu canal, se inscreva, ative o sininho, porque toda semana tem 2 vídeos novos para você, homem, que quer acabar com ejaculação precoce e a falta de ereção. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que com tudo que eu falei aqui, você sofre com essa tal ansiedade de desempenho? E responde sim ou não, e se for sim, coloca aqui o que você sente. Débora, eu sinto isso, eu sinto medo, eu sinto vergonha. Coloca aqui nos comentários, porque depois eu faço questão de vir aqui nos comentários e ler o que você colocou, porque com base nisso, inclusive, eu consigo fazer outros conteúdos para você. Não esquece de se inscrever no meu canal, ativar o sininho, porque toda semana eu tenho um encontro com você. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.